às vezes a gente não faz de tudo para poder encontrar Deus. E às vezes a gente fala assim, não, eu vou lá encontrar o Bruno, depois eu oro. Quando eu chegar eu oro. Ou amanhã eu oro. Amanhã eu leio a Bíblia. Mas o que Deus quer de nós é um relacionamento. E Deus quer que nós comecemos a olhar para o nosso tempo. Como está a gestão do nosso tempo? Como você amanhece, como você dorme. E Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas. Deus não deu 25 horas para o pastor, 23 para o Sérgio, 24 para mim. Deus deu 24 horas para todos, porque Ele sabia que 24 horas era suficiente para nós nos relacionarmos com Ele, nos relacionarmos com as coisas da terra e nos relacionarmos com as coisas da eternidade. Então, da mesma forma que eu tenho 24 horas, você tem 24 horas, todos nós que estamos sob o mesmo soberania de Deus, 24 horas todos os dias. Mas o que fazemos com o nosso tempo? Sabe, uma frase que eu ouvi uma vez é que nós às vezes não temos tempo para Deus, mas queremos que Deus tenha tempo para nós. Nós queremos que Deus tenha tempo para nos ouvir, que Deus tenha tempo para fazer algo em nosso favor, que Deus tenha tempo para nos abençoar, mas às vezes nós não temos tempo com Deus. E uma vez uma pessoa falou comigo, sabe qual é o maior momento que as pessoas param para refletir com o tempo? Quando elas estão descobrindo que não tem mais tempo. No leito da morte. No leito da morte é onde as pessoas descobrem que o médico diz, você só tem mais um dia, mais uma semana, ou então essa doença é muito grave, não sei quanto tempo você vai viver. É aí que as pessoas começam a valorizar aquilo que elas têm, que é o tempo. Então talvez o Senhor está nos chamando nessa noite a valorizarmos as 24 horas que Ele está nos dando, para nós ouvirmos a voz dEle, para obedecermos Ele em amor, para nos relacionarmos mais com Ele, para falarmos mais com Ele. Vocês conseguiram me entender que eu não estou demonizando os passatempos, não estou demonizando as tarefas do dia, mas eu estou nos levando a uma reflexão, como estamos fazendo a gestão do nosso tempo. E Abraão, Deus tocou em 3 partes. A primeira é sai da terra. E a segunda coisa que Deus disse para ele, sai do meio da tua o quê, gente? Parentela. Sabe o que Deus estava dizendo? Abraão, quem te sustentou até hoje foi a sua família, o comércio da sua família, o seu âmbito familiar. Mas a partir de hoje, sai do meio da tua parentela, que o teu sustento a partir de hoje sou eu. Deus estava tratando em áreas de Abraão que ele precisava ser tratado para poder viver aquilo que o Senhor tinha para ele. Então Deus diz para ele, sai da sua terra, sai do meio da tua parentela, porque não é a tua parentela que vai te ajudar, não é a tua parentela que vai estender a mão para você, não é a herança do seu pai que vai ficar sobre você, mas a minha herança, Abraão, vai estar sobre você. Porque se Abraão permanecesse na parentela que ele tinha, a tradição é muito clara em dizer que se o pai era vendedor de ídolos, provavelmente o filho seria um vendedor de ídolos. Então Deus está dizendo, sai da sua parentela, porque a herança do seu pai não será a sua herança, mas a minha herança, Abraão, será a sua herança. E Deus diz para ele, sai do meio da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Deus estava mostrando para Abraão que agora ele precisava deixar as coisas dessa terra de lado, para começar a viver as coisas do alto. E Deus seria o pai dele. Deus estava trocando a filiação de Abraão, que ele não viveria mais em um âmbito de paganismo, em que a herança dele seria o paganismo, em que o pai dele ensinava ele sobre o paganismo. Mas agora Deus estava dizendo, Abraão, eu sou o seu pai. Deus estava trocando a filiação de Abraão, e tudo isso faz parte de um processo que ele estava vivendo e que ele viveu, para ele poder chegar aonde ele chegaria. E Abraão pega as coisas dele, pega Ló, pega a família dele, ele vai para uma terra, ele para em Harã, o pai dele morre, ele continua e ele chega em Canaã. Quando ele chega em Canaã, e aí algo que Deus falou muito forte comigo, é que às vezes nós chegamos aonde Deus disse que nós iremos chegar. Deus nos chamou para algo, e quando nós chegamos nesse alvo, quando nós chegamos lá, e as coisas não acontecem da forma que nós queremos que elas aconteçam, nós buscamos refúgio e provisão em outro lugar. A Bíblia diz que Abraão, quando ele chega em Canaã, que era a terra da promessa, a terra que Deus chamou ele para habitar, a Bíblia diz que a terra estava em crise, havia fome na terra, e o que ele fez? Ele foi para o Egito buscar comida.
O problema é quando nós chegamos no lugar aonde Deus quer que nós cheguemos e não encontramos o que pensávamos que ia encontrar, o que queríamos encontrar, e vamos buscar no Egito aquilo que não encontramos em Canaã. Já parou para pensar que às vezes nós criamos expectativas de algo e quando Deus não supre as nossas expectativas, às vezes a gente fica meio frustrado, meio preocupado, meio sem entender? Que a gente pensa, Deus vai entrar pela porta, Deus vem pela janela. Deus vai fazer dessa forma e Deus faz de outra forma. E quando isso acontece nas nossas vidas, nós não podemos sair do lugar da promessa para buscar no Egito aquilo que Deus designou para nós em Canaã. Não importa se nós chegamos no nosso alvo da forma que nós pensávamos que ia chegar, se nós estamos em Canaã, com a nossa perspectiva, com a nossa expectativa ou não, o que importa é que estamos no lugar que Deus nos chamou para estar. Não vá para o Egito buscar aquilo que está faltando. E o Egito, em toda a Bíblia, nós sabemos a tipificação do mundo, da destruição, do pecado, daquilo que não presta. E o que aconteceu? Abraão teve que mentir. Abraão teve que passar por uma situação difícil. Por quê? Porque ele saiu do lugar onde Deus chamou ele para estar, para buscar fora aquilo que ele não encontrou dentro. Mas ele não encontrou porque talvez ele tinha expectativas daquilo que ele ia encontrar. E Deus adora frustrar as nossas expectativas, só para Ele mostrar para a gente o quanto nós não entendemos e nunca vamos entender o plano dele. Sabe, eu acho que às vezes Deus fala assim, Ele está esperando que eu vou entrar pela porta. E vou deixar ele passar mais um pouquinho. Aí parece que Deus fala assim, acho que eu vou entrar pelo telhado. Só para ele ver que não é do jeito dele, da forma dele, do jeito que nós queremos, mas é do jeito que Deus quer. Já pensou que Deus te chama para um lugar? Deus diz, ei, Deus tem algo contigo, Deus tem um chamado. Deus te chamou para cantar, Deus te chamou para pregar, Deus te chamou para orar para alguém, Deus te chamou para servir na igreja, Deus te chamou para algo, Deus te convidou para algo, Deus disse que algo ia acontecer na sua vida. Isso aconteceu muito tempo atrás comigo, é algo até engraçado, mas serve muito como exemplo. Deus, aos meus 15 anos de idade, Deus disse para mim que Ele me usaria para ministrar a palavra. E até então essa palavra ficou muito forte no meu coração. Aos 16 anos eu comecei a pregar. E eu lembro que eu ficava com essa palavra muito forte. Um dia eu cheguei no líder de jovens e eu nunca esperei eles me chamarem. Eu cheguei para o líder de jovens e falei assim, quando é o próximo culto de jovens? Ele disse, sabe que vem. Eu falei, posso pregar? Aí ele falou assim, você quer pregar? Eu falei, quero. Aí ele deixou eu pregar. Estava tão forte dentro de mim aquilo que Deus me chamou para fazer, que eu falei, cara, eu quero fazer. Eu quero, não vou esperar ninguém me chamar, eu vou pedir. Se for de Deus, vai aceitar. Se não for, né? Aqueles, né? Obrigando Deus, né? Agir do meu jeito. Se não for de Deus, vai dar certo. Quem já fez isso? Se for de Deus, vai dar certo. Se não for, não vai dar certo. Mas aquele dia ele me chamou, eu comecei a pregar e fui pregando. E Deus falou comigo que me usaria uma voz para transmitir a verdade, para transmitir o evangelho. Isso ficou muito forte no meu coração. E como eu me imaginei viajando no Brasil, pregando em grandes congressos, grandes igrejas, ministrações poderosas, coisas, uau, eu vou chegar em Canaã e eu vou pregar muito, eu vou pregar no congresso, eu vou pregar na igreja, eu vou fazer isso e aquilo. Irmãos, eu ia pregar de bicicleta, de terno e gravata e bicicleta. Um dia eu estava pregando na igreja, começou a chover tanto que a enchente entrou na igreja, eu não sabia se eu parava o culto ou se eu continuava. Quando terminou o culto, a enchente estava na metade da calhada dos irmãos. Já acabou a luz, o teto já caiu. Já passei muita coisa, já fui esquecido em rodoviária, já fiquei mais de 10 horas em São Paulo na rodoviária aguardando. Já perdi o meu Natal, porque quando eu estava voltando de São Paulo para Minas Gerais, o carro estragou e eu passei o Natal lá em São Paulo, longe da minha família, e era um dos poucos natais que eu ia passar com meu pai, porque meu pai é caminhoneiro, ele passou o Natal em casa e eu perdi. Então eu passei muita coisa, inúmeras coisas, muitas. E eu poderia muito bem ter ido para o Egito buscar aquilo que eu não encontrei em Canaã. Mas eu pensei, mas se Deus me chamou para Canaã, se Deus me chamou para ministrar, eis-me aqui.
Não importa se eu vou viver, se eu vou pregar em pequenas igrejas ou grandes igrejas, se eu vou subir a favela ou se eu vou pregar nos condomínios. Não importa onde eu vou pregar. O importa é que eu preciso obedecê-lo por amor. E aonde Ele me colocar, eu não posso colocar as minhas expectativas sobre a promessa de Deus sobre a minha vida. Eu simplesmente preciso viver. E viver amando o Senhor. Se eu tiver que passar pelos vales, que eu passe. Mas eu vou passar de mãos dadas com Ele. Eu acredito que Deus está falando com alguém aqui nessa noite, que talvez você tenha promessa, Deus falou algo contigo, e você chegou em Canaã e as coisas não estão acontecendo do jeito que você esperava, ou que você imaginava que ia acontecer. Mas uma coisa eu te digo, e por favor, não vá para o Egito buscar o que você não conseguiu em Canaã. Já parou para perceber que às vezes Deus fala com a gente, não, eu vou te ajudar nessa causa, e você vai dar certo. E aí às vezes a gente procura, as coisas não vai dar certo, aí alguém chega assim, ei, se você pagar um dinheirinho aí, eu tenho um advogado ali que resolve o problema mais rápido. A gente quer ir para o Egito para resolver aquilo que ainda não foi resolvido em Canaã. Já percebeu que o brasileiro tem um jeitinho brasileiro de resolver as coisas? E muitas vezes esse jeitinho brasileiro nos leva a agir como o Egito age, porque nós não esperamos Deus fazer. Abraão foi para Canaã, aquela mesma terra, que o povo um dia olhou para ela, a terra que manda leite e mel. Mas não sei se você lembra, as gerações posteriores em Josué, elas olharam para a terra prometida, tem leite e mel, mas ainda assim tem gigantes. Está vendo como às vezes o povo talvez peregrinou pelo deserto, pensando assim, vamos chegar em Canaã e vamos aproveitar as uvas gigantes, o leite, as frutas, a bondade, o mel, tudo que a terra tem para nos dar. E quando os espias vão lá e olham e observam, ei, tem gigantes na terra. Está vendo como que às vezes nós colocamos a nossa perspectiva e a nossa expectativa sobre as promessas que Deus faz para nós? Não há problema em ter expectativa. Não há problema em ter perspectiva. O problema é quando nós criamos a expectativa e vivemos pautada nela. Aí quando nos frustramos, ou quando não acontece como queremos, nós entramos no limbo da murmuração. O povo estava preso no Egito, Deus levanta Moisés para libertar eles. Talvez o que eles pensaram? Nós vamos ser libertos e vamos para uma terra farta. E aí vamos pegar armas, vamos voltar a destruir o Egito, vamos conquistar o Egito e vamos ser a nação mais poderosa do mundo. Onde que o povo estava? No deserto. E eles tinham comida? Não. Porque Deus mandava o maná diariamente e quem guardasse não poderia guardar. Imagina que agonia que era. Você caminhando num deserto. Irmão, porque às vezes a gente lê a Bíblia e a gente lê a Bíblia muito com uma perspectiva comum, sei lá qual o nome eu poderia usar, mas é para pensar o que é caminhar em um deserto, o que é peregrinar anos em um deserto, 40 anos caminhando num deserto, deserto. Já parou para pensar assim, calor, fadiga, calo, cansaço, dor na perna, doença, febre, gripe, já parou para imaginar tudo isso, frio de noite, calor de dia, troca de tempo, falta de comida, Deus só mandava comida no tempo dele, a gente não tem como, a gente assim, não era no nosso tempo, mas é quando ele mandava o maná na manhã e no fim da tarde. Já para pensar o que aquele povo passou, talvez eles pensavam, vamos sair do Egito e vamos ser a nação mais poderosa do mundo, nós somos os mais numerosos. Primeira coisa que eles bateram de cara com um paredão de água. Depois de tanto esperar e de tanto reclamarem, construindo bezerros de ouro para si mesmo, enquanto Moisés estava falando com o Senhor. Está vendo como às vezes a nossa mente humana nos leva a imaginar e criar perspectivas e expectativas, Deus faz diferente e aí nós tomamos rumos diferentes. Mas Deus está nos chamando nessa noite a nós estarmos posicionados no lugar onde Ele nos colocou,
no lugar aonde Ele nos chamou, e não importa se tem fartura ou se tem falta, não importa se está dando certo ou se não está dando certo, não importa se é do nosso jeito ou do outro jeito, não importa se está suprindo a nossa perspectiva ou não, nós vamos permanecer aonde Deus nos chamou para estar, porque não importa o que vamos viver ao nosso redor, o que importa é que nós vamos obedecer Ele, porque nós amamos o Senhor e é isso que importa. E Deus havia, eu encerro dizendo mais uma vez, o cara que a gente fala tão bem falhou. Deus disse para ele: vou fazer de você numeroso, Abraão, sua descendência, enfim, você sabe dessa promessa. E ele olha para a mulher dele está velha demais, mais uma vez. Aí ele pega a serva dele, deita com a serva dele, nasce um filho. E aí Deus vem e fala: qual é que é, Abraão? De novo? Quando chegou em Canaã foi para o Egito. Aí agora que você olha para sua mulher e acha que ela não pode ter filho, você vai lá e pega outra. Como assim, Abraão? Você não aprende? Você não aprende que não interessa a circunstância, que eu sou Deus e eu faço do jeito que eu quiser, da maneira que eu quiser e quando eu quiser? E aí, quando o filho da promessa nasce, quando Isaac nasce, quando a promessa que Deus havia feito para ele lá atrás nasce, é aí que Deus testa intenções do coração. Porque tem muitas vezes, irmãos, que Deus vai falar algo conosco, Deus vai nos entregar, mas Deus também vai testar a intenção do nosso coração. Deus vai testar a fidelidade do nosso coração. Aí Deus diz para Abraão: eu quero o seu filho. Aí, se você parar para fazer uma retrospectiva, eu saí de Ur dos Caldeus, é porque às vezes quando a gente ministra, a gente não comunica isso é muito real para mim, talvez não para você, mas Ur dos Caldeus para Canaã não é daqui na T63 não, são 4.000 quilômetros de deserto, de sol, de dificuldades, 4.000 quilômetros. Ele sai de Ur dos Caldeus, vê o pai dele morrer em Harã, ele chega em Canaã, a terra tá em crise, ele vai para o Egito, ele sofre no Egito, ele volta para Canaã, ele fica debaixo da sua tenda, debaixo de um carvalho, reclamando com Deus: cadê minha promessa, cadê o meu filho? Aí Deus tira ele da tenda e fala: olha para as estrelas do céu, está vendo as estrelas do céu? Assim será a sua descendência. Então ele passou muita coisa para poder chegar lá no dia que a criança nasce, que a criança cresce, que a promessa, que ele chegou no lugar onde Deus chamou ele para estar, que Isaac está nos braços dele, e Deus diz para ele: eu quero Isaac. E aí que ele mostra que verdadeiramente, eu não sei, irmãos, se Abraão quando saiu de Ur dos Caldeus, se ele saiu esperando receber algo. Porque imagina, você está aqui agora, um mero mortal, aí chega Deus diante de você e fala assim: vem comigo, vou te fazer presidente do Brasil, todas as famílias da terra serão prósperas, não haverá mais fome, serão benditas e a sua geração será, enfim, qual o olho que não ia se encher de vontade de ver eles? Talvez. Então eu não sei se Abraão saiu de Ur dos Caldeus desejando obedecer por amor mesmo, ou se ele estava pensando na promessa, mas as atitudes dele nos revelam que ele pensou muito na promessa, que ele ficava reclamando com Deus: cadê o meu filho? Minha mulher está velha. Mas aí no dia que Deus fala: me dá seu filho, eu não sei como é que Abraão começou, mas eu sei que ele terminou amando o Senhor. Eu não sei se ele saiu dos caldeus por qual motivo. Eu sei que ele ouviu a voz de Deus. Eu não sei o que ele estava pensando e esperando, qual expectativa ele tinha, mas eu sei que ele terminou amando o Senhor, porque ele subiu aquela montanha e ele ia sacrificar o filho dele. Ele ia sacrificar aquilo que Deus havia prometido para ele,
por amor, por fé, por devoção e obediência ao Senhor. Até que Deus diz: não, pare! E tinha um cordeiro preparado. Deus só queria ver as intenções do coração do Senhor. E então Deus percebeu que Abraão realmente estava ali naquele momento porque ele amava Deus. E se Deus chegar hoje e dizer: me dá tudo que eu te dei, me dá o lugar que eu te coloquei, me dá os seus dons, me dá a sua casa, me dá o que for, que sei lá, que você tem apego que Deus te deu, você de imediato se disponibilizaria a dizer: eu vou colocar no altar e sacrificar porque eu amo o Senhor. E é esse coração que Deus quer que nós tenhamos, um coração obediente, um coração que não precisa entender para obedecer, e um coração que obedece por amor. Pode ter certeza, meus irmãos, que se nós vivermos assim, com um coração obediente, e um coração que obedece, porque nós amamos o Senhor, com certeza nós estaremos muito mais perto dEle, estaremos muito mais parecidos com Ele, estaremos muito mais íntimos dEle, porque é isso que Ele quer de nós, filhos maduros que obedecem e que entendem princípios de obediência. Amém? Você pode se colocar de pé? Eu não sei o que Deus já falou com você um dia. Eu não sei se Deus disse que ia fazer algo na sua vida ou não. Eu não sei se Deus já prometeu algo para você ou não. Eu não sei se Deus já disse que você ia chegar a certo lugar, ou se Deus disse que você seria curado ou não. Eu não sei o que Deus já disse para você. Mas de uma coisa eu sei, que se Ele te disse, no tempo dEle, do jeito dEle, as coisas acontecem. Mas uma coisa eu quero deixar para o seu coração nessa noite: não saia de Canaã. Não vá para o Egito buscar aquilo que você talvez não achou em Canaã. Porque é em Canaã que Deus te quer. É no centro da presença dEle que Deus te quer. É dentro do lugar onde Ele te chamou para estar que Deus quer que você esteja. Não saia de lá para buscar ajuda em terceiros, só se Deus mandar. Se Deus disser: vá para o Egito, vá. Mas se Deus não disser, se a terra tiver com fome ou não, permaneça nessa terra. Se tiver com dificuldades ou não, permaneça. Não saia do lugar que Deus te chamou para estar. Não saia de onde Deus te chamou para estar, meus irmãos. Porque é melhor estar dentro de uma fornalha com Deus do que estar no paraíso sem Ele. É melhor estarmos na cova dos leões junto com Ele do que estarmos em palácios sem a presença dEle. Neemias deixou o palácio para ir para uma Jerusalém destruída, porque ele sabia que a Jerusalém destruída era o propósito dele. Então não escolha os palácios se Deus não está nos palácios. Escolha onde Deus está. Se Deus está nos palácios, eu vou ficar nos palácios. Se Deus está nos vales, eu vou ficar nos vales. Não importa aonde seja, do jeito que é, aonde Deus me chamou para estar, é lá que eu vou estar, é lá que eu quero estar. Não importa se Ele chamou para o deserto, não importa se Ele me chamou para os lugares bons, eu só quero segurar na mão dEle, eu só quero estar junto com Ele. E esse é o desejo de Deus para nós nessa noite. Jesus jejuou e Ele foi guiado pelo Espírito ao deserto. E ser guiado não quer dizer ser levado e abandonado. Jesus foi guiado, e a palavra guiado tem por sinônimo de alguém que pega na sua mão e vai com você. Ser guiado não quer dizer que Deus vai te pegar e te jogar lá e te deixar órfão. Não, ser guiado quer dizer que Deus vai pegar você, vai apontar a direção, vai segurar na sua mão e vai dizer para você: vamos caminhar juntos, que da sua mão eu não solto e também não solte a minha, porque nós vamos juntos caminhar. Então eu queria que você fechasse os seus olhos e começasse a colocar diante de Deus aquilo que Deus um dia já disse para você. Coloque diante dEle aquilo que Ele já falou para você. E eu te digo, não solte a mão de Deus nessa noite. Não importa o que você está vivendo, o lugar que você está vivendo, o que você está passando, entenda,
O lugar que eu estou é onde Deus me chamou para estar. E esse é o melhor lugar do mundo. Se for para estar em um palácio sem a presença de Deus, eu não quero. Porque o melhor lugar do mundo é aonde Deus está. Você já viu aquela frase que o tudo sem Deus é nada? Então, é isso. Feche os seus olhos e comece a falar com Deus. Comece a colocar os seus projetos. Comece a colocar aquilo que Deus já falou para você. Comece a colocar as intenções do seu coração em xeque. E comece a dizer para Ele: Deus, não largue a minha mão. Deus, eu não vou largar a sua mão. Não importa se Canaã tem fome. Não importa se Canaã tem sede. Não importa se Canaã tem prosperidade ou se tem falta. Eu vou permanecer aonde o Senhor me chamou para eu estar. Vamos louvar ao Senhor enquanto você ora. Comece a falar com Deus. Sai de tua terra.